tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de julho de 2011, segunda-feira. O verbete é o 2003. Tem 4 páginas, 46 logias e 18 máximas. Eu chamo a atenção que na divisão do detalhismo tem 13 máximas. O tema, achado formal. A especialidade é a conformaticologia. Definição. O achado formal é a identificação e aplicação de recursos redacionais capazes de melhorar a apresentação do texto, principalmente em relação aos cortes dos parasitas de linguagem, expressões inconvenientes e cacófatos. A acumulação de associações pensênicas. A descoberta de representação estética mais adequada para a explicação pensênica. A melhor forma expositiva para a conduta retilínea da pensenidade do ouvinte, o leitor. A inversão da posição dos vocábulos na formação da frase funciona na eliminação de significativo universo de mil e cacófatos. As louçanias de linguagem. A comunicação no rumo do consciências. A parapreceptoria funcional presente na elaboração de comunicação darística. Na divisão da argumentologia, nós temos aí o tópico taxologia. 15 categorias de achados formais simples relacionados aos cacófatos surgidos entre palavras, com os respectivos recursos ou possibilidade de melhoria da forma do texto escrito no idioma português. Isso aqui a pessoa tem que pensar bem para entender bem o que nós estamos falando. Remissão. Tem 15, nós destacamos autoexpressão, autoconsciência verbal, ferramenta de comunicação, louçania estilística e prioridade da escrita. Frase enfática. O emprego paciente dos achados formais enriquece e potencializa o conteúdo da mensagem escrita, fazendo gravitar a estrutura do texto da linguagem simplória para a linguagem culta. Você emprega os recursos dos achados formais nos textos? Você se utiliza de quais técnicas? Nós chamamos a atenção que a bibliografia tem duas fontes. Questionamento. Já fui casada, estou separada há 9 anos, mas nunca tive muita sorte nos amores. Como é possível me saturar tão depressa de quem está comigo? Estou namorando há pouco tempo, fiz um retiro espiritual. E depois do retiro não tenho paciência para ele. Só quero ficar no meu canto. Gostaria de sua opinião. A primeira coisa é que precisa de ver se isso aí você tem bipolaridade, pelo aspecto de cair numa espécie de autismo, ou examinar se isso não é distimia. Tem que examinar bem, você tem que frequentar aí algum técnico, seja psiquiatra ou psicólogo, para falar com você. Essa pessoa é de Portugal, é preciso examinar lá quem é bom nesse assunto, né? No Brasil, aqui, teria muita gente. Decidi dar uma revirada nisso, virar você do avesso, do ponto de vista técnico, para te ajudar. Poderia dar exemplo de interdição assistencial e autointerdição? Olha, a interdição é quando se entra para anular uma manifestação de alguém mais sério. Então, por exemplo, a interdição assistencial. Uma pessoa está com uma idade muito avançada, e ela está começando a ter confusão mental. Então, às vezes, um parente, uma filha, um filho, às vezes entrando para assistir, é uma interdição assistencial. Agora, a auto-interdição é a hora que a pessoa vê que não dá conta de fazer aquilo que ela está fazendo, então ela pede e passa a responsabilidade para outra pessoa para ajudá-la. Às vezes é preciso disso. Quer dizer, uma intervenção pessoal dentro de alguma coisa. Em tertúlia recente, o senhor comentou sobre exteriorizar a energia ao mesmo horário ser perigoso
para atrair assediadores. Sendo jejum ainda não domina o EV, deve ficar apenas na tentativa de instalar o EV? Seria por isso que no espaço de um mês tive 3 mal-estares sem motivo aparente? Leve dor de cabeça que vai se intensificando, desencadeando mal-estar, acompanhado de enjoo e sonolência intensa. Logo eu bocejo, um bocejo atrás do outro. Após o vômito e quando chego em casa, vou dormir direto, que me faz melhorar. Ao acordar de madrugada, já estou totalmente recuperado. Devo deduzir que é ação de assediador? Pode ser que seja, tem alguma coisa nesse sentido. Agora, você deve insistir com EV, sim, mas faça em horários diferentes, até você poder dominar. Assim você vai aumentar a sua autodefesa energética, vai melhorar você. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com os totais do primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas. É uma série de cidades, ao todo 42 cidades que o povo apareceu. 158 participantes, de 14 estados e de 4 países. Nós tivemos 21 monitores. No meio deles tinha 17 professores. O total da turma que trabalhou no Congresso foi 203 pessoas. Agora, eu quero dizer para vocês que foi feito também um desafio que foi assinado. 59 neoverbetógrafos vão aparecer até o final do ano. Vão dar essa listagem para a professora ali. Já deu? De modo que nós vamos passar até o fim do ano, ao que tudo indica, para 150 coautores. Vai ser bom. Tem muito tempo para isso. Pode ser que tenha até mais do que isso até lá, né? Porque tem 5 meses pela frente. Eu quero dizer para vocês que a turma do Festival de Inverno riscou do mapa aquele caso de rock. Então, vocês podem aparecer lá no sábado. Eu vou ver se eu apareço lá também para me ver. Para me ver como é que ficou. Como é que foi. Agora, eu quero dizer que a 5ª jornada de educação conscienciológica vai ser de 7 a 9 de outubro de 2011. É muita gente que está aqui, ó. Tem 4, 8, 12, 14 pessoas estão falando. Inclusive, no meio está a professora Norma Viapiana, que é muito boa, ela é fora de série. Eu estou vendo aqui uma das coisas sérias, ela aparecer nisso aí, que ela é boa nesse assunto. De modo que, quem é da educação, isso aqui é imperdível. Se perder, eu vou te contar, é burrice. Vale a pena participar. Agora, eu quero dizer que nesse verbete aqui de hoje, nós temos aí, eu já fiz algumas revisões aqui, tem umas 3 revisões, mas é coisa secundária. Agora, tem só 2 Sesc pedais, eu quero dizer. Então é uma coisa para se pensar. Ele está bem dentro do processo da forma para estudar. Agora, na questão da taxologia, muitos de vocês às vezes não vão entender isso aqui, é preciso ver com calma. A primeira coisa que o cacófato é aquele que surge entre as palavras, o povo não vê isso. Mas para melhorar um texto, às vezes é necessário, porque senão fica cada palavrão enorme dentro do texto. Então eu só coloquei aqui, ó, ao todo são 15 exemplos que eu dou do cacófato interpalavras. Quer dizer, é muito importante isso aqui. E eu dou alguns, eu mostro o que é. Por exemplo, a rota, que significa roteiro, rumo, trilha, previsível, pode ser um tratamento gastrointestinal que a pessoa precisa, devido ao processo da eructação. Eructação é que é isso. Então, eu estou só falando indiretamente para o povo entender, não é isso? Agora aqui, asno, que é inversão, às vezes, para usar. É preciso da melhoria da inteligência para a pessoa entender isso aí. Não é isso? Agora, a outra é caspa, se usa na AD, a fim de. É o tratamento anticaspa, é um processo de, vamos dizer, genética. O problema da caspa é um processo genético. Agora, a coca é o descaso, é a terapêutica antitóxica. Entende? Agora,
pessoa que tem que ver se isso interessa para ela ou não. Eu estou dando alguns exemplos. Ela vê, mas é um achado formal que pode ajudar a característica mais séria do fato. Eu queria falar também com o Luiz. Luiz, 3 pacotes que eu recebi, que eu vou resolver aquilo com alto nível. Já comecei a trabalhar. Eu vou cumprir o seu mandato que você me deu. Você sabe o que é? Ele arranjou um negócio que chama Frutigrain, que é o máximo. É da Argentina. É o máximo aquilo. É o máximo. Agora, ó, tem uns que às vezes vem muito queimado. Passou da conta lá a máquina que eles andaram mexendo. Né? Mas agora é muito bem feito as frutas que tem no meio de uma bolachinha. A Frutigrain, ele descobriu isso. O Luiz, você sabe, cisca igual galinha, né? Ele acaba descobrindo as coisas. Agora, esse aí é o melhor que tem desse negócio todo que aparece essas bolachinhas, que eu já vi. Pelo menos no meu taste, meu paladar. Já não, objeto tem vários. Objeto ao todo, deixa eu te mostrar, tem 3. Tem mais livro, vai andando por aí que você acha os livros. Eu não falei tudo, não, eu nunca falo tudo aqui. Eu falo o essencial. E algarismo tem 6? Hein? Algarismos tem 6? Algarismos tem 6. É? Você acertou. É isso aí. A turma está começando a estudar isso aí para ver como é que fica. Agora, o que eu quero ver se vocês arranjam são os chamativos, o que tem. Isso aí já não é fácil. Professor Baldo, em tecnologia, o terceiro item, a técnica da escolha das entradas enciclopédicas. Poderia explicitar? A técnica, é técnica que você falou? Hein? Tecnologia. Tecnologia. Terceiro item. O terceiro item. A técnica da escolha das entradas enciclopédicas, é isso? Isso. Sim, o que você quer? Tem que usar a técnica, qual? E qual? Você vai escolher as entradas, por exemplo, os verbetes, o que é? É você primeiro fazer a seleção das ideias, o que você quer comunicar. É por aí. Tem muita coisa nisso. Né? É preciso usar a técnica, isso é que eu falo, para fazer a seleção. A técnica de seleção. Tem que fazer a triagem dos assuntos. Triagem. Isso é importante. Sinasologia, a descoberta da forma favorecedora da formação de neosináptica. Neosinapsologia. Sim. O caso todo é o seguinte, tem uma forma que favorece a formação sináptica. Aí é a pessoa que tem que procurar o que é. Entendeu? Então, como é que ela faz? Por exemplo, de que modo que ela arranja ideia nova através da forma? O processo é dela. Agora, eu uso uma série de problemas por aí. Entende? Por exemplo, os processos de associação de ideias começam por aí. Tem que começar a mexer. Esse verbete tem uma série de processos sutis que a pessoa tem que entender para ver o problema da forma. O que você quer? Página 41, a paradoxologia, que é só um paradoxo, né? Paradoxo do detalhe formal capaz de enriquecer... o paradoxo do detalhe formal capaz de enriquecer ou empobrecer todo o conteúdo. Você põe aí uma... Empobrecer. Pois é, empobrecer. Você põe aí uma ideia que é horrorivelmente burra. Vai criar problema para o texto. É isso que a gente quer dizer. Um detalhe formal. Uma coisa que chama atenção para o negativo, que não vai resolver nada, pode piorar o texto. O problema é a forma, ela enriquecer a intenção do seu conteúdo. Se a gente consegue isso, a gente vai no caminho. Agora, a taxologia, falando em geral, ela tem uns cacóptos brandos e um menos brando. Esses são amenos.
tranquilos. Esses todos que são amenos. Todos eles são amenos. Mesmo esses você evita, né? Não, depende da situação. Às vezes não chama atenção. Por exemplo, você vai usar por tal assunto ou por tal atitude. Portal. Portal. Como é que fica? Parece que o cara bateu a cabeça no portal. Entendeu como é que é? Esses aqui se evita dependendo do caso, não é sempre. Cada uma pessoa vai escolher. Eu estou dando alguns exemplos para a pessoa pensar aquilo que interessa para ela ter ação. Por exemplo, o processo da deforma e deformada. Às vezes pode criar um cacófato enorme através desse cacófato ameno. Depende do que é. Entende? Então tem uma série de cacófatos secundários a partir dos cacófatos amenos. É isso que a gente chama atenção. Agora, veja, isso aqui é um processo de forma, é um problema de arte, é um problema de literatura, mas é um processo de comunicação sério. Mas que ajuda como a pessoa. Eles são brandos assim, já é um processo mais refinado, né? Agora, por você ver, uma coisa amena, às vezes exige muito refinamento. É o jeito. Agora, um cacófato grandão, todo mundo vê, né? Tem uns que só falar, todo mundo já sabe. Só ler ali também, não tem jeito. Agora, o ameno, às vezes, ele cria um problema para fazer uma coisa pior. É isso que precisa examinar. Entende? Agora, compasso. Compasso é um negócio difícil, porque o compasso marca um processo físico de distância, quase sempre. Compasso, quase sempre está falando de distância. Então, isso aí cria um problema duplo. Você está entendendo? Compasso, hein? Pois é. Mas o processo todo é esse. Mas é o compasso do compasso do compasso. Tem espaço, tem distância, a prosêmica. Então eu peguei alguns para chamar danação. Danação, você está falando um negócio a favor do Brasil. E fala da nação. Conforme a situação, está indo contra tudo que você está falando. Você está chamando, está uma danação danada do PT. Como é que fica? O país do PT não é nação, é uma danação. Não é isso? É danação. Olha aí o Ministério dos Transportes. A turma é do PR lá, mas tudo aprenderam com o PT. Tudo é gente lá. Até quando eu fiquei sabendo, tinha 16 na rua, não é isso? Mas então... É uma danação, né? É uma danação. A vida é dura. Valdo. Agora, ó, vocês viram a senhora do Murdoch? O que fez lá? Murdoch, aquele cara lá. O do jornalista. A mulher é 38 mais nova do que ele. O cara foi atirar um negócio nela, ela avançou e deu um tabefe no sujeito, pegou o negócio e jogou na cara dele. Isso tudo em cima do lance, todo mundo filmando. É uma chinesa. Fora de série. Essa é a mulher de Essa sim, é das minhas. Você está entendendo? Eu gostei de ver. Porque o homem é bem mais velho do que ela, 38 anos mais velho do que ela. Agora eu lembrei da minha vida, né? É mais ou menos assim. Não apanhou não, né? Não é que apanhou, mas é o povo que chega nas nossas viagens internacionais. Quantas vezes a Graça não fez a intervenção? Eu estou lá trabalhando com o negócio, quando ela vem e toma atitude. Agora, isso mostra que está de olho, estão me ajudando, é amparadora. Essa mulher lá está agindo, seja o que for, agiu como amparadora dele na hora. Né? Porque geralmente a vítima, nesse caso, não interessa se ela é boa ou ruim. É o que estou falando, dentro daquele contexto, ela está ocupada com alguma coisa. Não vê o que está se passando. A outra que está ali, banca leoa de chácara. Eu entendi, agora entendi. Agora, eu gostei de ver. Tem até foto, as coisas, vocês chegaram a ver isso. A chinesa é uma fera.
A gente vai aprendendo, né? Nesse mundo todo atrapalhado, nós estamos vivendo, tem cada coisa de doido aí. Por exemplo, esse caso dessa Amy, né, Winehouse, ninguém está falando das coisas ruins dela, a loucura dela, que o povo, por exemplo, foi em São Paulo, que todo mundo estava falando tudo só coisa negativa, foram lá para ver as coisas negativas dela. Dizem que tinha gente na plateia que falava, mais vinho, mais não sei o quê, tudo contra. O povo não fala isso, só fica batendo palma, isso é arte. Arte baratrosférica total. Cadê o nosso amigo da arte? Ele devia estudar isso, olha lá, chefe. Veja bem a Amy Winehouse. Wine é vinho, house é casa, casa de vinho. Por isso que, agora uma coisa terrível, lá eles colocam aquele monte de flor, um monte de vodka, cachaçinha, tudo para ela depois que ela morreu. Mas o povo está doido, não está? Agora as conréus, quando se juntam, fica mais doida, né? É o que a gente está vendo. Eu estou vendo agora, é o resultado da reunião das conréus. É um sinergismo baratrosférico. É um sinergismo baratrosférico, total, não tem dúvida. Eu queria Mas perguntar, voltando aqui ao achado formal, eu queria perguntar sobre a partícula Q. Assim, para a gente que evita usar a partícula Q, é um desafio, é muito gostoso e tal, mas eu queria entender por que a partícula Q é uma das escolhidas para ser o parasita. Não, eu tenho 29 que eu acho que são parasitas de linguagem. Não, o quê? Para você fazer uma linguagem que a pessoa possa estudar mais a si mesma, se você corta essas partículas, ela vai mais direto para os finalmente do conteúdo. Agora, por exemplo, no dicionário que eu estou fazendo, que tem coloquialismo, tem todas essas pragas da linguagem. O que é explicativo, né? Por isso que eu queria entender o que. Não é bem assim, não. Olha bem como é que eu escrevo. Como é que a turma entende o que eu escrevo? Não, eu Agora, acho o problema é você julgar. Uma coisa séria nisso é o seguinte: tudo depende do estilo das palavras que você aplica. Tudo é um processo estilístico. Pensa bem nisso. Agora, eu quero mostrar também uma pessoa começar a julgar, excluindo os parasitas de linguagem, ela vai melhorar o mental soma. Não, eu acho que E agora, sim, que é um a coisa desafio. se melhora o mental soma é porque melhora a comunicação, melhora a explicitação das ideias, do conteúdo. Não, eu concordo com o senhor. Agora, tem que se mexer para a pessoa saber como ela faz isso, para não ficar uma coisa truncada no pensamento dela. A ideia tem que caminhar fluentemente, como se a pessoa estivesse deslizando um patim. Assim, só para eu entender mais um pouquinho. O senhor escolheu essa... Não, eu não escolhi, não, isso é que existe. que existe. Vai procurar que você acaba batendo nisso aí. É isso que eu queria Por exemplo, entender. a gente falar num monte de pronome, é besteira. É besteira. E é pronome que tem. Então, demais. isso é produto da sua erudição mesmo. Ao longo do tempo, Não, você vai vendo que o que é a prática. a Observa prática. como é que você vai ver. Agora, eu escolhi 29 só. Não passa Tem disso. mais, né? Pra tirar, né? O problema é ver, né? Professor? Como é que fica. Sim. Na página 41, podia aprofundar no polinomiologia a conjugação expressiva potencializada pelo polinômio postura, olhar, voz e gesto. O processo todo é o seguinte: quando a conjugação ela é expressiva, ela é potencializada pelo polinômio. Então, isso aqui ajuda a pessoa a pensar no modo de agir no dia a dia, para ela entender depois o processo da comunicação. Ela acaba chegando depois ao problema da forma e do conteúdo. Agora, isso aqui vale a pena pensar. Postura, olhar, voz e gesto. Então, olha o detalhe das coisas dentro da manifestação da pessoa. É um caminho. Interfere na produção do texto. Agora, a conjugação expressiva potencializada. Então, pensa bem nisso. Como é que você faz?
Agora, por aí, uma pessoa que for ter ideia disso, ela vai dar valor para o processo também ameno desse problema o achado da forma. Você está entendendo? Tem que ver isso, uma coisa puxa a outra. Agora, eu acho que esse polinômio é muito importante aqui para nós estudarmos as entrelinhas, a sutileza, está entendendo? O processo das minúcias entre o conteúdo e a forma. Porque você vai ver aquilo atuando na pessoa. Isso é comunicação. E essa comunicação você leva para o papel. Entende? Pelo que eu entendi, é mais assim para quem está recebendo a comunicação? Para todo mundo. Para todo mundo. A coisa mais séria é para quem escreve. Porque o problema seu é saber o que se passa. Você fica examinando. Você não precisa de usar nada disso, você só urubu observa. Olha as pessoas, qual a postura, o olhar, a voz, o gesto. Tem uma pessoa aqui, ó, que é a Marisa. Um dia eu estava lá fazendo a entrevista, ela falou, não, você tem uma expressão que é assim. Ela examinou, ela viu a minha postura. Essa é a minha postura de estou pensando com a concentração mental total em cima daquilo que está sendo falado. Porque se eu não observar aqui, certas pessoas não entendem nada daquilo que está falando, não é? Eu entendo até a voz, a altura, tudo. Mas o modo de colocar a coisa para você entender na hora, e eu gosto de entender tudo rápido, porque eu sou taque na história. E a foto ficou boa, não ficou? Tem volta. Outra coisa, não é sotaque da palavra, não. Eu sou taque. Vocês estão vendo como é que é o processo da língua? Se a gente for olhar bem o português, é o máximo nisso, porque ele emenda tudo. É. Se a gente não tiver cuidado. A foto ficou boa, não ficou? Não, a menina, a Simone, quando veio tirar aquelas fotos, não tinha muito ela foi canto, falar, não, tira quando ele ele fizesse. Aí ela pediu uma pose característica dele. Ele falou assim, eu não tenho, eu faço a opção de pose. Eu falei assim, não, você tem uma pose característica sim, quando você está conjecturando. Agora, tem aquele cara que reclamou aqui, porque eu falo muito agora, não foi? Agora, não é isso? Então, agora, nós vamos ver aqui mais algumas perguntas. Sou professor e tenho recebido alunos com vários problemas de famílias, com estado emocional complicado. Notei que depois de começar a trabalhar com eles, energia e reciclagem de pensenes, eles mudaram demais, ao ponto da escola falar para um aluno que havia sido expulso para assumir a monitoria de ciências para os colegas. Esses alunos são patológicos, com condicionamentos ruins. O senhor poderia comentar? Olha, você está usando reciclagem de pensenes e energia consciencial. Se você trabalhar com isso, vocês vão melhorar cada vez mais. Mas isso não é só aluno, não. É qualquer pessoa, até animal doméstico. Melhora todo mundo. Gostaria que o senhor aprofundasse na neossinapsologia, página 41, a descoberta da forma favorecedora da formação neosináptica. O problema todo é o seguinte, qual é o estilo que você já arranjou para ampliar suas verpons? É isso que a gente quer dizer. Eu falei, mas não estou repetindo aqui. Então, por exemplo, neoideias, neoverpons. O que é que você faz? Eu, por exemplo, uma das técnicas que eu uso é relacionar tudo com tudo. É a tudologia da associação de ideias. Eu relaciono tudo, eu acabo descobrindo ideia nova. Outro, enumerologia, página 41. Poderia explicar e exemplificar o primeiro item, modulação vocal mais acurada. Isso é quando a gente firma a voz para falar. Por exemplo, você pode falar mais baixo, pode falar mais alto, pode falar mais estridente, pode falar com dificuldade. Então, o problema todo é modular a voz para ela ficar mais positiva, nítida. Aí. Às vezes, aqui, por exemplo, às vezes a gente nota que às vezes é preciso falar mais alto um pouquinho, devido ao processo aqui da própria turma, a localização que as pessoas ficam. Às vezes é importante. Lá em cima, lá,
Eu acho que no estúdio, de vez em quando, eu tinha que aumentar um pouco mais o volume. O volume, às vezes, é baixo. Nós pensamos que, às vezes, mas não é, não. O processo é mesmo, vamos dizer, o nível, a altura, entende, do volume. Seria bom aumentar isso, às vezes é preciso. Aqui não tem jeito, o processo é na base do gongo. Tem que falar alto, senão não vai não. Certas coisas, embaraço. Agora, vocês veem que aqui tem até uma boa ressonância, não é tão ruim. Olha só. A ressonância é quase que mínima. Isso é positivo. Eles estudaram muito isso. Agora, você sabe que ressonância, se colocar aí determinados elementos da parede, desaparece mais ainda a ressonância. Isso é muito importante em matéria de som. Aqui no ar, professor Valdo, Sim. aqui no ar, aqui. Na página 40, parafatologia, ali no finalzinho, a paraperceptoria funcional presente na elaboração de comunicação tarística. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? O problema todo é o seguinte, isso aí é quando tem os amparadores que ajudam a gente de uma maneira funcional na elaboração da comunicação do esclarecimento. Então, por exemplo, às vezes, eu sou muito assistido nessas coisas por eles. Eu agradeço muito o enumerador, o povo todo que vem, que eles falam aquilo que a gente precisa. Agora, nesse aspecto, você sabe, nessa paraperceptoria, a coisa mais séria não é bem o paraperceptor lá, é o recipiente aqui, o receptor. Então, se você tem um pouco mais de desconfiômetro parapsíquico, entende? Você capta mais as insinuações, inspirações, intuições do paraperceptor. Então, é necessário ter o paradesconfiômetro, entende? Perceptivo. Isso é importante. E tem uma relação, então, com o processo com o todo. conteúdo e com a forma. Com a forma. Às vezes é muito importante o que o enumerador me fala sobre a forma devido às pessoas extrafísicas, quer dizer, as consciências que aparecem aqui. Você está entendendo? Que às vezes tem palavras que eles pegam melhor do que outras da gente. Uma outra coisa. Entendi. Vocês não ficam pensando que todo mundo que vem aqui, que é aquilo que nós falamos dessa quarta geração de intermissivistas, que eles não vão ressomar, esses caras que vêm aqui, dessa geração que vem aqui hoje, vocês não ficam pensando que eles entendem tudo que aparece aqui, não. Por isso, de vez em quando tem, do jeito que aparece aquela pessoa que vem dos Estados Unidos, não entende nada de português, que fica uma pessoa aqui fazendo a interpretação do processo para ele. Tem gente extrafísica que faz isso aqui para os outros, sabe? Aquele que está dirigindo o grupo fala, porque tem gente que não entende nada de português, nós falamos, extrafisicamente. E eles, se não entendem nada de português, é porque também não entendem muito de comunicação. Então a telepatia deles é mais fraca, eles não entendem isso, não sabem nada o que é, ainda não sabem o que é consciência extra. Então, o nosso amigo fica aí, ele vai dando uma síntese. Não, ele falou isso. Ele joga as ideias de quando em quando. Eu já vi isso aqui várias vezes. Aqui dentro. Então, Agora, vocês veem que é lógico uma coisa dessa, mais do que natural. Então, nós temos que estar muito atentos também em função da comunicação multidimensional. Não, se você estiver, é uma boa, né? Nós temos que estar muito atentos ao processo nosso aqui. Sim. Mas se puder levar a coisa para os bastidores da vida, seria ideal, né? Eu tento fazer isso desde os meus 14 anos. Entende? Às vezes eu acerto, às vezes nem tanto, mas às vezes eu acerto. Então o processo de parapsiquismo, ele pode atuar o tempo todo, em qualquer lugar, com qualquer contexto. Então, às vezes, assim, quando às vezes o senhor fala alguma coisa que parece que não ficou muito claro, a ideia que pelo menos que eu tenho, que o senhor está falando para... Às vezes não é só o que eu falo, às vezes é o que eu faço, a minha atitude, o povo custa entender.
Por exemplo, só agora que entenderam por que é que eu estava lá na recepção. Não tem sua razão. Agora, ó, demorou um mês para entender. Paraprofilaxia, né? Isso aí. Paraprofilaxia. Agora... E eu tinha avisado, pelo menos eu falei o conteúdo do que era. Agora, com relação a essa quarta geração, você sabe dizer se a média está mais próxima de ressomar? Está próxima, assim, em algum tempo? Não, isso aí é difícil. Agora, outra coisa, eu não sei quantos são. É isso que eu queria perguntar também. Tudo indica que hoje o número é maior. Então, a gente não sabe se o número é maior, isso aí, a gente vai saber. Varia bastante. Eu só quero te falar uma coisa. Eu já vi aqui, mais de um dia, centenas desses caras, camaradas aqui. Homens e mulheres. Eu queria te perguntar, com o final do congresso ontem, teve alguma coisa diferente, especial, que você percebeu extrafisicamente? Não, eu vi muita gente aí fora. Só isso. Tá, muita gente. Tinha um clima de euforia ontem. Teve uma hora que eu saí, que estava olhando umas coisas lá na porta de casa, cheio de gente lá. Interessante. E não era o macaco. Está cheio de gente. Está entendendo? E eu ainda pensei assim, sinto muito que vocês estão chegando uma hora dessa, que agora não é uma hora que tem tanta fruta, senão eu ia oferecer para vocês, né? Porque agora é inverno, né? Não tem tanta fruta assim. Agora, às vezes, tem umas laranjas, tudo amadurecendo. Alô. Professor Valdo, eu queria saber só uma coisa. O que você fala sobre as crianças? Eu tenho filho, né, pequeno. Índigo, falo muito, criança cristal, isso aí existe mesmo? Assim? Não, isso aí eles falam, as mesmas crianças que têm aquele processo que eles falavam da precocidade infantil. Isso é superdotação, não tem nada disso não, o resto é conversa fiada. Nós estamos vivendo a era da tapiação máxima, nunca houve tanta bobagem. O povo está ampliando as besteiras de tudo quanto é coisa. Então é um problemão isso aí. Isso aí é mais uma. A gente já ouviu isso muitas vezes. Agora, a última agora que eu queria saber, como vocês investigam tudo, eu queria que vocês me falassem. Aquela auréola mexendo no céu que eles falaram que é disco voador e que não é disco voador. Vocês viram aquilo na televisão? Quem é que viu? O que é aquilo? O que é que explicaram melhor daquilo? Hein? Você viu alguma coisa? Aquilo mexe com você, porque tem eletricidade, o negócio assim então, já apaga. A culpa pode ser sua. A minha hipótese uma cidade muito pequena precisa de algum atrativo para trazer turistas. Então você monta um aparato com alimentado do chão, suspenso em algo que não é visto, só é visto a parte de baixo que é iluminada. Um balão, por exemplo, de gás eleva um dispositivo que... Não, mas olha, ele estava apagando... Mas é luz sequencial. Sei, mas ele tinha luz própria lá em cima também. Exato, mas ou é alimentado a bateria... Aquele seria LED ou qualquer coisa, né? Exato. A lâmpada LED é uma lâmpada de baixíssimo consumo. Então, uma bateria pequena, uma bateria de moto é capaz de alimentar o dispositivo. Que tamanho que era aquilo para aparecer daquele tamanho? Você tem uma ideia? Deve ter um círculo, pelo menos da parte inicial aqui, do tertuliano. Alguns metros, né? 5 metros de 5 diâmetro. metros por aí, é o que eu também pensei. Então você monta um aparato agora me conta. leva um balão de gás e pronto. E as ligações do processo que estava no centro? O que é aquilo que não apareceu? É porque a parte que no escuro que vai aparecer é só iluminada. Você determina a central, a externa. Você acha que ali tinha fios ali segurando aquilo tudo? Uma estrutura leve. Porque os balonistas fazem isso, né? Eles montam estruturas para fazer Agora, igual esse bem feito, eu nunca vi antes, não. Você já viu? Sem dúvida, isso aí é técnico, mas eles comentaram que já tinha sido feito de forma triangular, quer dizer, eles estão explorando formas diferentes para criar aquela expectativa. Então, como você não vê no escuro, não vai ver o que suspende o processo. E qualquer balão de gás, ele vai suspender uma estrutura. Agora, o negócio é fazer isso numa noite sem lua. Lógico. Bem no escuro, né? Para fazer o fundo. Agora, isso aí para turismo local é fora de série, né? Você vai conseguir atrair populações para lá, daqui a pouco. Agora, eu vi que tinha movimentos diferentes, não estava parado, não. Teve um cara que estava falando que ele estava meio parado. Não estava parado, não. Não, estava movimentando. Circulava, mudava de sentido, mas isso aí, agora, os dispositivos eletrônicos fazem isso.
É um processo aí de Isso é LED. igual aquelas vitrines com letreiros que ficam mudando e vai passando sequencial. O dispositivo ele tem para. Agora, eu gostei de ver, o negócio é bem feitinho. Aquilo é. Você chegou a ver? Eu vi. Apareceu várias vezes, eles mostraram todo tipo. É um negócio para pensar, né? Faz o povo pensar na história e tal. Cria problema, atraiu. Agora, tinha gente, um monte de gente vendo o processo, multidão, outros com binóculo. Esse binóculo deve ter visto o aparelho. Esse deve ter conseguido. Para ver que se tivesse zoom. Agora, pensando na parte positiva, muita gente talvez estivesse fazendo uma bobagem naquele horário, estava olhando para o céu, vendo uma luz colorida. Quer dizer, tem um aspecto positivo. Vendo o céu, né? Pensa bem, podia estar acidentando, sei lá o que, fazendo se embriagando, sei lá o que. Isso aí deve aparecer agora nos jornais, deve falar muito sobre essas coisas, como é que vai ser. Então, o caminho que vai dar para isso. É o jeito. Mas, gente, sobre o achado formal, então, nós estamos aqui nessa situação? Valdo, aqui no Marilson. Em Teriologia 41, a página 41, o que você fala sobre a teoria da fala? A teoria dos atos da fala. O que você fala? O problema todo é o seguinte, os atos da fala, o povo fala muito nisso, hoje tem muita coisa escrita sobre esse assunto. São os atos da fala. Quais são os atos de uma pessoa que compõe o universo da comunicação oral? É isso aí que são os atos da fala. Agora, isso tem uma série, né, de condições para isso. Agora, uma das coisas mais sérias que eu vejo nisso aí é a fonoaudiologia, para melhorar essa comunicação. Agora, é o processo do estudo da laringochacrologia, isso aí. Os atos da fala é a laringochacrologia. Entende? Agora, é comunicação pura. E os achados, então, formais nisso aí são muito importantes. O modo da pessoa. Então, primeiro é a modulação por causa do processo do som, o volume, o timbre, a condição daquilo que a pessoa fala. Agora, vai chegar um ponto que a pessoa é examinada de uma tal maneira que depois vão ver até o modo dela falar. O jeito dela, disposição, maneirismos, o histrionismo. Uma educação vocal. Educação vocal, oral, verbal, coloquial, tudo é a mesma coisa. É por aí. Tá bom. Esse é um caminho. Na página 42, em politicologia, na segunda linha, o senhor menciona a paradireitocracia. Quais são as relações que a gente pode fazer aqui da paradireitocracia com o tema do verbete? A paradireitocracia é aquilo que existe, por exemplo, na interlúdio. Entende? E que nós temos que trazer para cá. Então, o caminho é esse. Nós estamos tentando fazer na Cognópolis é justamente a paradireitocracia. Agora, é lógico, tudo por enquanto ainda é assim, um arremedo, uma caricatura, é uma tentativa de se acertar, mas é um caminho, é o jeito, a saída. Qual que é a principal característica que vai melhor, digamos, ser destacada na paradireitocracia? Qual que é o elemento distintivo da paradireitocracia? Eu penso que é o problema colocar cosmoética vivencial, ou vivenciada. É o jeito. Não seria também o direito do leitor aí, nesse caso, professor? E aí a relação com o tema aqui do achado formal está nessa linha do direito do leitor? Qual que é? Que tipo de correlação o senhor fez por ter colocado paradireitocracia no achado formal? Porque é um problema sério, porque todo mundo, dentro da comunicação, todo mundo tem direito. Você tem que respeitar uns aos outros. São os direitos recíprocos. Agora, veja, eu não estou falando só você, o seu interlocutor, não. Eu estou falando o seu amparador, o amparador do interlocutor, o seu possível assediador,
o possível assediador do interlocutor. Então, veja, cada um tem o seu direito dentro daquilo que ele se manifesta. A paradireitologia, nesse caso, ela tem que se estender e abarcar todas as manifestações desses figurantes também, dentro do cenário da vida. Então, por aí é que vocês vão ver por que é que eu gosto de observar o tempo todo a parapsicosfera das coisas. É o holopensene. O holopensene é sempre um palco, vamos dizer, complexo. Tem muita coisa dentro dele. Nunca é um palco límpido, liso, nu, pobre. Eu penso que todo holopensene, por exemplo, na minha vida, isso aí eles me falaram, eu era muito moço. Falaram para mim da seguinte maneira: olha, aonde você for, se você pensar, tem 100 quilômetros que não tem ninguém em torno de você, não fica pensando que você está sozinho. Isso calou fundo na minha cabeça. Então, por exemplo, eu nunca estou sozinho. Você tem que raciocinar desse jeito, você nunca está sozinho. Uma outra coisa, o problema formal e conteudístico, isso varia infinito, porque eu dou uma piscada, tem conteúdo e tem forma isso aqui. Então pensa, se você está sempre no lugar que tem muita gente de olho em você, que há testemunhas onipresentes, você está fazendo comunicação mesmo quando você não está pensando nisso. Então, o paradireito, ele se estende, abarca, sabe como é que é? Toda essa cosmovisão existencial nossa. Agora, eu penso que com isso é que nós vamos dar valor para a priorização do essencial evolutivo. E o povo não vai ficar perdendo tempo com esse processo secundário perante a evolução. Gente, observa bem. A maior parte das reuniões de gente, de povo que tem hoje na Terra, são todas de coisas inúteis. São as reuniões que não vão dar em nada. É igualzinho esse caso dessa Amy Winehouse. Olha que absurdo. Depois que a mulher já morreu com overdose, eles não falam que é overdose. Outra coisa, os parentes falaram, foi uma surpresa. Gente, é uma morte anunciada. A dona já está procurando morrer há quanto tempo? Quer dizer, eles não são burros, eles são fingidos. Inclusive os parentes dessa moça. Tudo é fingido. Eles não são sinceros. Cinismo absoluto. Então veja, a Terra está cheia disso. Então você vai ver que a maioria das grandes reuniões que tem hoje na Terra são todas inúteis e, pelo contrário, são negativas. Então ela deixa de ser inútil para ser baratrosférica. Até certo ponto, esses cacófatos aqui que você mencionou passam a ser aspectos secundários. Não, o cacófato eu quis dizer para mostrar a sutileza das coisas, como a gente tem que dar valor para o detalhismo. Outra coisa, esse verbete tem lá, na seção de detalhismo, tem, sabe, a divisão tem 13 máximos, para chamar a atenção. Tudo isso aqui, ó. São 13 ao todo. Eu fiz de propósito. Agora, o que eu vejo é isso. Tem que mostrar o detalhe para a pessoa ver as nuances da tudologia. Esse é um caminho. Agora, tem que ser do ponto de vista formal e de conteúdo. Val, essa questão do paradireito também não tem relação com a questão da retórica, de ter má intenção, de ter... Não. Isso tudo é óbvio, né? Mas esse é um clássico, todo mundo sabe disso. Agora, o que eu estou falando são aquilo que não aparece muito. Justamente, e às vezes estratégias implícitas nisso. Entende? O processo todo é esse. Por exemplo,
Uma pessoa fala uma coisa para outra. Ela pensa que ela está falando só para aquela. Nunca está. Tem sempre mais gente vendo aquilo. Agora, está muito bom na vida moderna, nessa paratecnologia, a tecnologia que eles estão usando, de fixar tudo. Então você vai no lugar, tem 15 câmeras te filmando. Isso é bom para a pessoa começar a pensar nos detalhes da vida dela. Agora, o que eu vejo é o seguinte, sabe, dá umas aulas para os ladrões, para os assaltantes. Eles esquecem que tem as câmeras. Me dá vontade de chegar na rádio e falar assim, alô, alô, ladrão, ladrão, ou assaltante, assaltante, meliante, escuta essa, escuta. Veja onde você está. Tem câmera de olho em você. Abra o olho. Sorria. Não, vocês já viram o tanto que tem? Sorria, está sendo filmado. Eles não têm noção disso. É sem noção. Não tem noção. É demais. Como é que o cara vai lá e se mostra a todos? A polícia acaba identificando o sujeito pela cara dele, tudo isso. E outra coisa, o Brasil já está ficando desse jeito. Todo lado tem muita câmera. Né? Há 2 décadas eu já falava sobre a câmera. A hora que tiver um sinalzinho qualquer fazendo algum barulho, cuidado. É isso que eu avisei há 20 anos. Mas 2 décadas. Atualmente não tem mais nem som. Então o negócio acabou. Já não tem o trim, não tem mais nada. Está funcionando no silêncio. Então, Walter, dentro dessa linha de raciocínio do para-direitocracia aqui, a gente pode falar ou enfatizar a cosmoética da linguagem, né? A cosmoética da comunicação. Pode. Nisso daí, né? É um caminho. Queria ampliar um pouco você também, professor. Não daria para dizer que é tipo uma comunicocracia, alguma coisa assim? Uma democracia maior na própria comunicação? Não. É só você pensar o seguinte. Raciocine isso do ponto de vista estatístico. Como é uma Comunex avançada? Como é que ela funciona? Pensa bem. Aquele ambiente que ninguém está pensando mal. Todo mundo está querendo melhorar. Se pensa no mal para estudar o mal, para acabar com ele. Mas não tem o mal usado contra alguém. Isso é a para-direita no mais alto nível possível, que é o caminho que a gente quer. Sutilmente você está tirando qualquer tipo de má interpretação daquilo que é falado, para não desviar. Não, mas é que as más interpretações elas vão ficando cada vez mais, vão se extinguindo naturalmente, que as pessoas estão raciocinando com mais equilíbrio, com mais critério, com mais lucidez. A lucidez aumentando, diminui o processo das más interpretações, etc. Então, a hermenêutica, a exegética, a analiticologia, o processo da abordagem com exame e interpretação das coisas, tudo isso chega num nível que fica muito correto. E é o caminho que a gente tenta fazer aqui. É o caminho. Então, correção geral. Vamos espalhar a correção. Seu foco que ele é mais na escrita e sim no léxico, na palavra. Como é que é? O foco que o senhor está querendo dar é mais no léxico, é na grafia ou na comunicação? Aí depende, não. É aonde tem a deficiência. Onde é que tem a fissura? É aí que tem que ser o enfoque. Na comunicação é isso. Nós todos precisamos de diversos, vamos dizer, flancos, faces, condições, vieses em nós mesmos para fazer uma boa comunicação. Então o problema nosso é ver como é que a gente é. A modulação da voz, as palavras que se usa, o jeito que é, o volume que você está usando naquilo. É isso quando está falando. E escrito, a mesma coisa. Como é que você faz uma sentença? Quais são os espaços entre as palavras? Os espaços entre as linhas das palavras? Isso tudo aí vem, você vai ver, tem às vezes 50 detalhes que a gente não liga. Tem que levar isso em consideração cada vez mais. Agora, é lógico, eu estou falando aqui para vocês. Eu, por exemplo, eu não comecei falando isso sendo a consciência contínua. O povo ia me jogar tomate na cara, jogar tomate na minha cara. Hoje não, vocês já caminharam para um nível que vocês já
ter interlocução comigo em um nível que vão entender o que nós estamos falando aqui. É uma forma de... Antes não dava. É uma forma de respeitar o direito do outro no entendimento daquilo que você... Sim, mas isso aí já ficou pequeno, isso aí é muito primário. A coisa aqui é muito mais sutil. Então, por exemplo, é você dar 5 ideias super avançadas, em meia hora todo mundo entendeu e vai fixar aquilo. Como é que você fez isso? Extrafisicamente eles fazem isso. Por isso que, às vezes, um curso intermissivo ele pode ser rápido, é intensivo e dá resultado. O senhor colocou na parapatologia a comunicação no rumo à consciência, então é mais ou menos por aí, né? É o jeito. Agora, ó, às vezes, o nosso processo de escrever nem sempre dá certo. Está com defeito, não está? A cadeira, é preciso falar com ela, hein? Depois, viu? Falar com a Cris que essa cadeira está com defeito. De vez em quando aparece. Eu via ela lutando ali com ela para ver se dava, não deu nada. Viu? Val? Ó, é a que está do meio, a do meio da segunda fila aí que está com defeito. Depois precisa ver aí. Aqui. Você comentou rapidamente sobre paratecnologia, e aí eu fiz uma associação aqui com o curso intermissivo e do congresso também, que por sinal foi muito bom ontem. E uma das dinâmicas que a gente fez lá até com o professor Mário, pelo menos comigo, eu cheguei a verificar o acesso de informações do curso intermissivo relacionado à paratecnologia. E o que eu achei interessante foi tentar associar isso depois com a extraterrestriologia, que eu acredito que deve ter influenciado muito dentro do curso intermissivo. E aí eu queria que você pudesse fazer um comentário o quanto isso ainda existe de influência hoje, nessa próxima quarta geração, de repente, o que existe de influência de fora, e o tem influência de ainda... fora, mas eles não estão ligando muito para isso, não. A turma de consciência mais evoluída estão muito preocupada com a Terra para limpar o processo aqui. Quando vem gente de fora, é para trabalhar com a turma daqui. Entende? Entendi, mas... A Terra, eles estão expurgando, quer dizer, estão limpando o ambiente o mais possível dentro disso que eles chamam de Heuberg, a reurbanização extrafísica. Agora, para isso, quando aparece uma pessoa, por exemplo, igual a M, que é esse que eu chamei, que era o mentor extraterrestre, ele veio para estudar o processo de adaptação do psicossoma às condições, vamos dizer, humanoides nossas, o processo nosso, do soma daqui, o corpo humano daqui. Entendi. Então é um estudo. Então, o processo não é vir mais gente de lá, não. Nós já temos muita gente evoluída que pode segurar a barra aqui. Eu estava imaginando mais a influência deles na paratecnologia mesmo, de forma, uma contribuição... Sim, mas a paratecnologia, isso tudo é bobagem, a turma sabe disso tudo. Serenões entende isso, ó. Não, tá, então, do avesso para o direito, posso da considerar esquerda para o direito. Que a paratecnologia que existe hoje no curso intermissivo é produzida por nós mesmos. Agora, ó, muito dessas coisas que tem na própria tecnologia hoje, isso tudo é coisa do Zeitgeist, quer dizer, o espírito do tempo. São processos da crista da onda do momento. Isso tudo vai ser superado. Você está entendendo como é que é? E o processo é o seguinte, vai esperar, chega um ponto que não tem mais nada físico. Fica tudo dentro do processo do paracérebro. Então, esse é o caminho. A paratecnologia é acabar com a tecnologia e com si mesma, ela se suicidar, para ficar só o cérebro, o paracérebro. No caso, o paracérebro. Esse é o caminho. Então, tudo isso que tem, por isso que é que eu falo, não se entusiasma com nada, nem mesmo com a paratecnologia. Muito bacana, tudo do jeito que eu tenho falado aqui, eu falei do iPad, mas veja, isso tudo é um dia, é um cometa que está passando, é um momento, é o Zeitgeist que chama. Entende? Nós vamos caminhar para coisa muito melhor do que isso. Agora, o que eu desejaria é vocês pensarem nisso, nós estamos falando aqui. São a sutileza dos detalhes, dos pormenores, das minuciosidades que dizem respeito ao processo físico, que mexe na comunicação e que vem para o processo intraconsciencial. Então, casar isso tudo de uma maneira que funcione
até levar para o ataque arritmia. Tudo assim, super rápido. Essa paratecnologia, então, é uma necessidade nossa para a gente poder superar. Necessidade nossa, Então, agora estão falando que o livro vai desaparecer. Sim, mas vai ter que arranjar um jeito de fixar o processo para não perder nada. Ainda tem muita coisa para... Se desaparecer com o livro de uma hora para outra aqui, não vai sobrar nada. De uma hora para outra, quem é que confia nesse negócio virtual? Ô, Walter, Do jeito que está aí, eu não confio. Você viu que tem já um estado nos Estados Unidos que eles vão eliminar o ensino da caligrafia, da letra cursiva. Isso é bobagem. Vai eliminar. Então eles querem eliminar lápis, caneta. É o manuscrito. Você manuscrever, isso é bobagem. Isso vai piorar já tá a situação. Oficial. É o nosso negócio do Holocico. Lá no Holocico a gente usa a caligrafia devido ao problema da pessoa pensar, a concentração mental dela. É um absurdo isso, eliminar isso. É um absurdo. Agora já vai acontecer isso lá nos Estados Unidos. E não estão atentando para as doenças, né? Para as doenças dos computadores aqui, ó. Que já está saindo, já está na mídia, já está público, que a pessoa está adoecendo e não está conseguindo um bom desenvolvimento cerebral devido a um número de informações e não condição de processamento, de organização porque a pessoa dessa nova geração. Não tem mais memória, cara, deixou tudo no computador. Já tem memória RAM, desligou o computador, ela apaga. A pena maior é ficar analfabeto quando falta luz, né? Mas esse é o problema. Mas é na página 41, professor. Estão achando ruim aí. Estão achando ruim. Na página 41, professor, fala um pouquinho. Você fala da parte da tecnologia, parece um cara falando aí. A teoria semântica, na teologia, a teoria semântica pragmática, fala um pouquinho nesse teu uso aí, porque você faz bastante uso da semântica, não só escrita, mas também falada. Muitas vezes você responde 3 perguntas numa fala só. Olha as bobagens que eu vivo falando, mas de propósito, sobre o processo dos nomes. Eu enrolo o nome da pessoa com aquilo que ela faz ou a condição daquele momento. É um processo onomástico aplicado teaticamente que pode ajudar a pessoa. Todo nome é significativo. Agora, o processo é você estudar a significação real daquele nome do ponto de vista prático. Então, olha só, tudo quanto é trocadilho e condições que eu faço de união das coisas, é para chamar a atenção sobre isso. Isso é o processo semântico. Agora, outra coisa, eu sou das pessoas que menos dou valor para a semântica. No entanto, eu uso demais o processo. Entende? Mas esse processo paradoxal, ele é inevitável. Agora, por exemplo, uma coisa, você sabe que, agora recentemente, eu pedi 6 pessoas para fazer a revisão de um trabalho meu de 268 páginas. A maioria dessas pessoas, quando vão fazer a revisão, não gosta quando eu coloco 3 alternativas semânticas para a mesma ideia. Elas gostam sempre de ficar sempre numa, para uniformizar, que é o processo do critério. No fundo, a base é essa mesma. Você tem que ter um critério uniforme e padronizar a sua estilística. Mas eu não. Eu gosto de diversificar tudo que eu posso. Agora, tem gente que corta sempre. Então, corta isso do ponto de vista do verbo, do ponto de vista do qualificativo, do adjetivo, do ponto de vista do sinônimo, do ponto de vista do sujeito que você está usando. Agora, eu se deixar para minha conta, cada coisa eu escrevo com outra palavra. Entende? Tipo judeu, que numa frase só ele fala 5 idiomas. Entendeu? Agora, para isso, em parte, eu preciso, por outro lado, defender o padrão do estilo. Porque senão eu fico num mato sem cachorro, numa rua sem saída. Quer dizer, meu processo fica um caos. Entende? É a casa de Orates. Não pode. Mas isso tem a ver também com o processo de evocação, com o processo de atingimento da ideia, aquela base da metáfora técnica que você estava falando, né? De fazer o link, a senha, né? Agora, dessas pessoas todas que fazem a análise aqui no meu processo de revisão, quem é mais assim, vamos dizer no caso, que seria
o mais... É mais do que rigoroso, eu estou tentando arranjar uma palavra, mas que é estrito, é o Antônio. O Antônio é estrito dentro dos processos dele, tudo ali. Mas ele é que sabe mais mexer com o processo de fraseologia aqui. Ou todo que eu já vi. Pode ser que tenha outros, mas é que eu ainda não vi. O povo que eu já vi é ele. Fraseologia. Mas ele é estrito dentro daquilo. Agora, ó, a tendência de todo linguista ou filólogo é ser estrito demais depois de algum tempo. É a turma, por exemplo, aí que estuda gramática, aquele negócio todo, fica estrito demais. Eu gosto de ampliar um pouco a liberdade de expressão, entende? Para não ficar sempre dentro da mesma linha. É bom variar. Não, é devido à cosmovisiologia. Se, por exemplo, a cosmovisão, se a gente colocar uma cosmovisão maior na pessoa, é impossível ela ficar estrita demais. Você está entendendo o que quer dizer? Ô Dulce, você está entendendo o que quer dizer? É o caminho de vocês estão fazendo aí. A Adriana já está entendendo isso. A Adriana é mais ampla, elástica, ela já tem mais jeito. Mas não é fácil, não. Até a pessoa captar o negócio e ter efeito positivo é duro. Estou fazendo o CPC e minha melhora na vida tem sido fantástica em vários sentidos. Estou levando muito a sério a teática, mas em questões energéticas tem certa dificuldade com alguns chakras, principalmente o umbilical chakra e o cardio chakra. Só o sinto em momentos difíceis. Quando quero movimentar as energias, parecem sensíveis, não consigo exteriorizar nem absorver muito bem por eles. Fora a insistência em trabalhar em cima disso, gostaria de saber de atos do dia a dia que possa ajudar nesses chakras. Não, o que eu vejo é o seguinte, começa a trabalhar com a exteriorização de energia e começa a fazer exercício de exteriorização de energias com a natureza e ver como é que você sente, assim e diz assim. Isso eu acho que vai ajudar mais você. Não fica pensando diretamente nos chakras, pense na qualificação da exteriorização de energia. Para isso seria bom fazer os 40 manobras aí do Mário, para a pessoa ver, 40 manobras de energia. Quando é que vai ter esse curso? Seria bom falar para o nosso amigo aqui. Vai ter aqui em Foz do Iguaçu, de 22 a 25 de setembro, Pois agora em 2011. Você devia ver isso aí, vai te ajudar mais na questão do chakra. Porque se a pessoa vê as modulações do processo de energia com as 40 manobras, ela vai caracterizar quais os chakras que funcionam mais nela e como ela deve fazer para evoluir. Ela mesma descobre. Vem acompanhando as tertúlias há algum tempo e estudando alguns materiais. Após refletir sobre determinados assuntos, estou fazendo uma reeducação. Mudei a alimentação, ingerindo alimentos naturais menos calóricos, cortei refrigerante e doce. Entrei na academia, estou fazendo atividade todos os dias e fazendo bastante EV. Só que nesse processo de mudança houve algumas complicações. Estou menstruada há mais de 30 dias. Fui ao ginecologista e o mesmo falou para deixá-la parar naturalmente. Mas isso tem uns 15 dias e ainda não parou. Isso é dismenorreia, precisa estudar com calma. Será que estou somatizando? O senhor pode me dar algum conselho? De que forma mudar o meu holopenseiro e parar com esse ciclo? Sou eu mesmo que está causando isso tudo? Seria bom você ouvir uma segunda opinião sobre a dismenorreia. Isso aí precisa examinar, porque às vezes a dismenorreia pode ser apenas um sintoma de uma coisa muito mais séria. Estou certo ou estou errado falando essas coisas aí para vocês, está certo? Quando a pessoa inicia a TENEPS, ela pode fazer em horários diferentes? Não. Se for possível, por quanto tempo seria? Não. Não pode. Segue lá o que a gente está falando. Tem que ter horário. Se você não tem horário nem para o amparador, você tem horário para quem? Sua vida é um caos? O senhor poderia aprofundar sobre os malefícios e ou benefícios de exteriorizar a energia diariamente, sem ser ainda praticante da TENEPS?
em ambiente diferente, ou à distância, com o intuito de ajudar alguém, só pode ajudar se a sua energia é boa. E se você também tem intenções positivas. Se você pensa mal, não mexa com a energia, senão vai piorar mais. Não faça isso que a coisa piora. Tem que pensar bem. Detalhismo tinha mais. Vou estudar psicologia no próximo ano. Para me adiantar, comecei a estudar Freud, Carl Jung, George Grodeck e Adler. Pelo que percebi até agora, ambos discordam entre si. É uma bagunça enorme. Todo mundo começa a estudar isso. Né? Como poderia trabalhar melhor com a psicologia? Poderia criar uma linha própria ou é perda de tempo? O professor acha a psicologia é dependência moderna? Não. Você deve estudar a psicologia comportamental, é a cognitiva comportamental. Das escolas todas aí, a que dá mais certo é a melhor atualmente. E outra coisa, não fique impressionado com as diferenças de ideia, não. Qualquer linha de conhecimento, você vai ver as multiplicações de abordagem. Isso aí é normal. E outra coisa, ninguém é igual ao outro, porque todo mundo tem experiência diferente. Então o processo é psicologia cognitiva, de cognição, de conhecimento, comportamental, que é o processo da ethos, a etológica, o problema de comportamento, de conduta, de postura, de atitude. Isso aí é muito importante para ver. Valdo, sim. É muito comum o pessoal que mexe com exatas, eles mexe não admitem exatas. Aí eles não admitem que pode ter vários caminhos. Sei, não, mas isso aí é problema deles, né? Não tem nada a ver com isso. Mas talvez seja o caso dessa pessoa. A gente manda para aquele lugar, ou seja, para a holoteca. Lá tem de tudo. Porque a vida tem múltiplos caminhos para se resolver coisas. Então a vida tem muita coisa. O tempo todo. É muita coisa. Sim. Na fatologia, no segundo item aí, da primeira linha, só está falando da inversão da posição dos vocábulos na formação da frase, funcionando para eliminar para a eliminação de significativo universo de mímica cófatos. Aí a inversão de palavras. A minha pergunta é sobre a inversão da ordem sujeito-predicado intermediado pelo verbo. A melhor ordem é sujeito, verbo e o complemento. Mas assim, não, tem alguma coisa. É besteira. Eu não dou valor para isso. Você pode, porque o estilo da pessoa pode inverter. Você pode inverter tudo e fazer as coisas, desde que fique compreensível. Tá. O processo é a compreensão. Outra coisa, a gramática, você pode torcer à vontade, desde com lógica. Escuta, Cris, tem uma cadeira, aquela que está sentada, eu preciso mandar arrumar. Sabe que não está dando para escrever. Viu? Então tá bom. Matéria os viadutos. É o que a gente fala. Tem certas coisas que tem que ver. Agora veja. Primeiro a pessoa tem que entender tudo que a gramática estratifica. Qual é o arcabouço da gramática. Para depois ela começar a fazer as estripulias naturais do estilo dela. É um problema dela. Ela tem que ver. E aquilo tem que ter lucidez, lógica, racionalidade. Senão não adianta. Agora, a verdadeira comunicação é aquela que a pessoa faz no idioma. Não é ela seguir tudo que o idioma manda. É ela fazer pelo estilo dela o próprio idioma. Entendeu como é que é? Isso é que é a maturidade do processo comunicativo. Isso que é estilo pessoal também, né? A estilística é superior ao idioma, desde que tenha maturidade. Entende? Valdo, se a gente passa isso para o consciencioso, essa forma vai para o espaço, né? Sim. Fica só no conteúdo, é isso? Pois não, é o processo de conteúdo. A tendência nossa é caminhar para o conteúdo, a conteudística em tudo. Então, por exemplo, vamos supor, isso é uma hipótese, que a consciência livre seja só para cérebro.
Tudo caminhou para o paracérebro. O que é um paracérebro para nós? Do ponto de vista da nossa vida aqui, ó, material, não existe nem o paracérebro conosco na hora. Onde é que ele está? Vê se ele está aí no seu bolso. Você está entendendo? No entanto, a consciência livre é isso. É só o paracérebro. Então, até lá nós temos que entender por quê, de que modo que é. Então, o que eu vejo, um dos primeiros passos para nós nos entendermos é fazer aquilo que eu já falei aqui várias vezes. O serenão tem faculdades mentais ou certas percepções da mente do próprio cérebro que nós ainda não usamos ou aplicamos ou descobrimos. Nós temos primeiro que começar com isso, para depois pensar o que vai. O caminho é por aí. Então, ele deve ter condições, por exemplo, de pensamento com a inteligência evolutiva, que ele faz um composite. Ele mistura determinadas inteligências, as modalidades de inteligência, ele mistura de uma maneira tão inteligente, você está entendendo? Que cria percepções superiores a essas que nós usamos normalmente aqui. Aquela sua projeção, projeções da consciência, que foi alimentar o soma, que você vislumbrou a consciência livre, aquilo seria uma extrapolação do que é a consciência livre? Já está, é só extrapolação. Agora, por exemplo, vamos pensar bem uma coisa. Na hora que você começa a complexificar as faculdades mentais, você vai alcançar ideias que transcendem essa craveira, aquele nível comum nosso aqui da vida física. Então, é por isso que eu chamo a atenção para a projetabilidade lúcida, a PL, que ajuda a pessoa a fazer expansão. Com a descoincidência, começa a haver a cosmoconsciência. Essa cosmoconsciência é que aparecem essas percepções, essas modalidades, vamos dizer, dentro do processo mental somático, que nós não estamos ainda acostumados. Então, o problema da cosmovisão é uma das primeiras coisas que eu falo aqui. Não pense pequeno, pense grande. Não fica com a monovisão, use a cosmovisão. Procure refinar o modo de abordagem, interpretação das coisas até pequeninas. Com isso, a gente começa a fazer a expansão da consciência. É por aí. Uma pessoa, por exemplo, por que é que eu vivo combatendo aqui o processo da priorismose? Porque se ela estiver muito fixada naquelas ideias dela, não adianta. Você fica julgando o pé aos focos, você está falando de zero, ninguém vai te escutar. Entende? Essa pessoa não entende o que você está falando aí. Então, por exemplo, para criar essa massa crítica que hoje é vocês para mim, foi preciso trabalhar esses anos todos para chegar nisso. Olha os livros que eu já escrevi até agora, são mais de 20 básicos, só sobre esse assunto da conscienciologia. E agora, são mais de 2.000 verbetes atualmente. Pensa bem. Quer dizer, a falta de evolução seria uma falta de fôlego da pessoa acessar um monte de coisas. Não, e não é isso. As pessoas ainda são muito presas ao bicho, né? A parte animal, a primatologia, o primata. Você está entendendo? Da emoção. Então fica preso só no processo de emoção, que é a sensação, que é o processo instintual, do instinto, a parte vegetativa. E não para pensar, para refletir. Aí você vai ver o valor da autorreflexão de 5 horas, o valor lá do laboratório, de você ficar paradão lá na vigília, o urubu servando, só pensando. Então, com isso, nós estamos querendo que a pessoa acabe com o corpo e ela pense que ela é a consciência. Ela é uma consciência. Eu sou a consciência. Eu sou a consciência. Eu sou a consciência. Esse é o caminho. Agora, isso tudo nós tivemos como aulas no curso intermissivo. Esforçaram muita barra, muitos ambientes adequados para a pessoa raciocinar com profundidade
dentro disso que eu chamo de linearidade autopensênica. Isso foi aquilo tudo corretinho, certinho. Foi tudo, vamos dizer assim, simulado lá no intermissivo. Foi feita uma opção de condições nesse sentido. Mas é que não dá para comparar com aqui. Lá tem isso que eles também veem e estabelecem a lucidez lá é maior. Os paralelos e vê a diferença. O ambiente lá não tem maus pensamentos. A média é boa, é alta, tudo puro, purificado. Então a pessoa já raciocina dentro de um processo esplendoroso, glorioso de condições, dentro de uma grandeza que normalmente aqui nós que temos dor de barriga, não temos. Mas talvez a consciência, quanto mais evoluída, ela consegue, vamos dizer assim, pensar como numa comunex, um serenão. Já pensa. É como se tivesse na comunex. Então, veja bem, o que é extrapolacionismo? O extrapolacionismo, você olha lá na listagem, lá, ó, aquele escala evolutiva das consciências. Todo aquele que está no número menor, a extrapolação é quando ele passa para o número em seguida, rapidinho, e torna a voltar. Então, todos aqueles que estão lá, pode ter extrapolação do próximo. Isso é a vida. É assim que é o processo do fenômeno. Então, por exemplo, nós aqui já podemos ter extrapolação, e não é tão difícil assim, até de evoluciona com uma certa facilidade. Extrapolação é apenas um processo de lampejo, não é uma coisa fixada. Mas essa extrapolação, ela vai dar, vamos dizer, uma ideia real do que é aquilo, porque quem não extrapolou não consegue entender. Mas a pessoa precisa de entender. Se ela não tem gabarito para fazer essa interpretação, ela vai ter dificuldade, aquilo passa batido. Então o que a gente nota é o seguinte: tem certas pessoas que precisam de ter 3 extrapolações para começar a ver que teve o fenômeno. O primeiro e o segundo passou batido, não viu nada. Então, o que tem de boboca em matéria de parapsiquismo não está no gibi, né? Onde tem mais gente ignorando. Pensa aí. Agora, para nós, a maioria que fez o curso intermissivo aí com a situação toda ainda precisa de um certo burilamento de fixação do prioritário. Olha o que eu estou falando. Burilamento de fixação do prioritário. Isso é o que mais falta? É uma base, né? Séria. Né? Agora, falando do jeito que nós falamos aqui, todo dia em cima de vocês, não há dúvida, né? Alguma coisa vai mudar. A cabeça não fica do jeito que era. Essa que é a esperança da história. É a melhor coisa. O senhor falou agora para o Arlindo que a mesologia lá em algumas comunex, elas possibilitam que você tenha uma linearidade pensênica maior. Escuta, a tendência nossa aqui é o holopensene facilitar os pensamentos negativos. A tendência nossa lá na paramesologia é o holopensene facilitar os pensamentos positivos. Então, isso muda tudo. Então, agora, na baratosfera, é uma terceira posição, é pior do que aqui. Então, assim, eu poderia dizer, então, que a gente, quando ressoma, a gente passa por 2 restringimentos, o mesológico e o somático, porque eu achava que era... Não, a linearidade era mais da o pior é o da lucidez. É o restringimento dos cons. Então, o pior mesmo é é o somático mesmo, né? É o cons. Eu não desejaria perder alguns cons. Eu amo esses cons. E não tenho, a gente perde. O restringimento, o restringimento de fato é o somático por causa do cons. Agora o outro é consequente, o da mesologia é consequente do... Tudo é bobagem, o processo são os cons. Raciocina os cons. Agora, ó, pensa nisso que eu te falei. A mesologia péssima da baratosfera. Uma mesologia ainda não acessível, que é a nossa. E a mesologia boa, que é das comunex avançadas. Você interpretar isso aí, você vai entender tudo em matéria de multidimensionalidade, que é a coisa séria.
Agora, o pior da história é que uma boa parte da natureza humana, ou seja, dos elementos componentes da humanidade atual, as consréus, elas trazem a paratosfera para cá. Então a mesologia aqui fica pior. É isso aí que a gente vê com a Amy Winehouse. Lita a reurbanização lá, né? Que eles estão vindo para cá. Não, agora, essa miscigenação de consciência consciex, de extrafisicalidade com intrafisicalidade, de dimensão interlúdica com dimensão serturiana aqui. Isso é o máximo. Esse casamento é o melhor para todo mundo. Todo mundo sai bem disso. O enumerador estava me falando que tem muita gente que está aparecendo aqui que não está pensando. Que ele falou para mim, não fica pensando que é por causa de você, não. Eu falei assim, mas como? Não, o que eu estou falando é até a favor de você, mais do que você está pensando. Eu falei assim, não entendi nada. Ele falou, então, que tem amparador, até evoluciólogo, que estão chegando aqui para ver esse processo de intermediação e interligação entre a turma lá do Interlúdio que está chegando aqui conosco. Todo mundo é aluno do intermissivo. Mas uns têm carne, os outros estão descarnados. Agora, eu comecei a pensar, por quê? Porque eles ainda não viram isso, ainda não acharam. Agora, ó, isso mostra que não deve ter outro ambiente igual o nosso aqui. Foi a conclusão que eu tirei. Respondida aquela pergunta. Então, por exemplo, vinha o cara para examinar isso aqui, porque ele está querendo ver as reações diretas, e eles vêm pessoalmente. Porque eu vi aí umas consciências e falei com ele, por que esse povo está aí? Eu falei assim, não é por causa de você, nem do trabalho em si. A situação é o conjunto. Você está entendendo? Sim, eu entendi logo. Falei, eu entendi. É o processo extrafísico e o problema aqui. Então, veja, é a multidimensionalidade em ação, com o processo da conscienciologia, de lá e de cá. Então, a paraconscienciologia, você está entendendo? Está começando a funcionar neles, porque o curso intermissivo é da paraconscienciologia, vocês sabem. O nosso aqui é só conscienciologia. Então, a nossa responsabilidade aumenta enormemente, né? Aumenta. E outra coisa, bobo daquele que não entender isso e não tirar partido disso. Se você começar a ter um pensamento muito bom, você vai levar para casa algum desses, até evoluciólogo como você, que vai querer examinar o que você está fazendo. Mas não, vamos ver o prosseguimento, o que ele está pensando, para onde ele está indo. Agora, se o evoluciólogo está interessado nisso, é porque já tem coisa nova. Nova que eu estou falando do ponto de vista terrestre, planetário. Vocês estão entendendo? É o inaudito. Alguma coisa está acontecendo. Então, veja, é pérola negra. Acontece no intermissivo, como o senhor falou, né? Algo inédito até. Mas agora eles estão querendo ver aqui, porque estão vendo as reações dos alunos do curso, através da gente. Estão medindo essas condições. Como é que se explica? Vocês já viram que eu estou falando nisso muito nesse último mês. Que é nesse último mês que eu comecei a perceber isso aqui. O caso está muito mais sério do que a gente pensa. Foi daí que eu tive a ideia de fazer o processo do Congresso. E o senhor pensa que a tendência é dar manutenção ou é algo sazonal? Não, eles vão aumentar mais, mas é que o aumento vai ser pouco a pouco, né? Isso aí não é fácil. Tem que ir devagar. Agora, eu penso que nós vamos ter mais consciência aqui. Muito mais. Cada vez mais que tinha. Ou do que está havendo. Agora, Valdo, aproveitando então dentro desse contexto, como é que você avalia o resultado do Congresso dos Intermissivistas do ponto de vista extrafísico? Eu ainda não tenho uma ideia do que do ponto de vista extrafísico. Ainda não vi nada deles ainda, nenhum sinal. Porque eu estou trabalhando demais, né, nas minhas coisas, estou muito envolvido com aquilo, eles me respeitam, eles não entram nisso. Ninguém fez muito. Outra coisa, eu não fui ver nada do Congresso, a não ser no meu curso que eu dei aqui.
que eu estou muito envolvido lá. É tanto que eu já acabei com o caso de vocês. Já tirei a mesa de lá, tudo isso, já estou noutra. Está entendendo? Mas é que me deu um trabalho enorme. Entende? Agora estou esperando o Elton, que vai chegar depois de amanhã, para a gente ajustar o processo da forma. Aí eu já estou começando a trabalhar com verbetes novos, já do dicionário e tal. Tudo. Professor. Sim. Então, Alô. Tá, vou ter que falar mais alto. Esta conexão que está vendo, esse aprofundamento. Alô, agora sim. Esta conexão que está havendo entre consciência e consciex aqui, e essas consciex mais no curso intermissivo, essas consciências que também fizeram, boa parte fizeram cursos intermissivos, está começando a ficar mais profunda, mais intelectiva, mais cosmoética? Não, o problema é ver as reações disso, como é que são. Por exemplo, eu mesmo tenho curiosidade, você não tem? Claro. De chegar numa consciência e falar, mas o que você está observando? O que você viu de novo? Qual é o seu interesse? O que é que te pegou? Entende? Isso aí é seríssimo. A gente vê. Tem aquele cara que chegou e viu o Luiz aí, e começou a ver o Luiz, o que ele está pensando, o que ele está fazendo, o que ele pretende, o que ele já conseguiu até agora, está tudo de olho nele. É isso. Por quê? Qual o interesse? Qual a afinidade dele com o Luiz? Por que foi o Luiz que ele viu? Não foi, por exemplo, a Fafá? Está entendendo? Tudo tem sua razão. Então, essa escolha dos processos de estudo, das abordagens, estão examinando isso tudo. O senhor já tem uma ideia do que pode ser, mas não sabe exatamente o que é essa... Não, eu às vezes escuto o galo cantar, mas não sei bem aonde, e eu não tenho ainda segurança para dizer que é isso ou aquilo. Tem certas coisas que nós temos que esperar mais tempo. Agora, quando o enumerador me falou isso sobre a evolução, que vem aqui e vê isso, eu me senti muito bem. Assim, então eu não estou tão atrasado. Está entendendo? Me senti ótimo dentro dessa condição. Eu estou vendo que o negócio vai longe, é muita coisa, porque está mexendo com coisa nova. Aí é o problema da neoideia, são os neofatos. Então, como é que fica? É o neoconstructo da situação. Professor? Sim. Aqui. Só para esclarecer, o senhor falou do paracérebro, e depois que a pessoa vai para virar consciências livres, ela fica só um paracérebro, né? Você tem comentado isso nos últimos... Isso tem me chamado a atenção, porque nós usávamos como referência o paracérebro do psicossoma, mas dá para entender que o paracérebro é além do cérebro. Então, a ideia, quando a pessoa passa pela terceira dessoma do psicossoma, ela fica só de mental soma. A princípio era essa ideia da tritanatose. Pois é, mas o mental soma é o paracérebro. O mental soma é o paracérebro, nessa abordagem que o senhor está dando? Não, desde o início eu falo nisso. É que eu não falava muito de paracérebro. Eu tenho que ir devagar, até o povo entender, etc. Entendi. É a paracerebrologia. A paracerebrologia seria a mental somatologia, seria uma dessas variações que o senhor faz. E é o processo da evolução. É aquilo que eu estava falando aí, de fazer a semântica. Uhum. Mas assim como o cérebro é o elemento processador do soma da consciência, nessa dimensão, no psicossoma tem alguma referência de alguma estrutura ou de alguma parte que seja o psicossoma, o que seria o referencial do cérebro ou do paracérebro no psicossoma? O psicossoma tem o processo do instinto, do bicho. Então, por exemplo, toda aquela história animal que a pessoa tem, vegetativa, está ali dentro. A memória de todas Então, a hora que descarta isso, acabou. Uhum. Agora, só pode descartar quando aquele paracérebro já entende tudo daqueles bichos todos. Foi por isso que há muitos anos eu queria saber se os serenões lembravam quando eles tinham sido anta. E eles chegaram a falar para mim que não é assim. Alguns a gente já começa a lembrar. Então, o processo deve só acontecer quando a pessoa é a consciência livre. Uhum. Então, aí ela tem uma visão cosmofisiológica, vamos dizer, dentro desse contexto que nós estamos falando, completa, absoluta, entende? Definida.
Acabou, é tudo. Entendi. Então isso aí é um absurdo. Então, conclusão, o universo é pequeno para a lucidez da consciência. Agora, se nós formos falar isso aqui, o povo me mata, né? Vão me linchar. Mas agora, com o tempo, se eu for falar isso com a consciência livre, ela entende. Entende? Entendi. Então, tudo que você pensar, por que é que eu falo tanto em estudar coisa pequena? Que é para a pessoa saber descartar aquilo que não interessa. Começa pelas insignificâncias. Se nós não estudarmos insignificâncias, como é que fica o resto? Eu, no grosso, comecei a falar dos bagulhos energéticos, que é uma saída. O povo já entendeu isso. Mas isso é para começar. Tem certas pessoas que às vezes eu falo para descartar certas expressões quando a vida muda. Está certo? Hein? Olha lá. Já faz tempo, já superei, não é isso? Assim é tudo. Na vida tem as coisas da hora que você tem que descartar certas coisas e ficar com o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. O negócio vai. Professor, aqui em cima, letra A aqui. Professor, aqui em cima, aqui na entrada aqui. Aqui na entrada. Deixa eu ver se eu entendi direito. Mesmo, professor, o evoluciólogo, que está bem na nossa frente no processo evolutivo, ele pode ter novos conhecimentos ou até se surpreender com o resultado ou com o encaminhamento das nossas pesquisas? É isso. É isso. Isso que eu quero dizer. Pelo seguinte, o que está havendo aí é uma interação ou um sinergismo entre consciência do curso intermissivo de lá e consciência do curso intermissivo daqui, dentro de um nível que ainda não aconteceu na Terra. É a primeira vez. Então, por exemplo, se esse evoluciólogo quer saber dessas coisas, é uma coisa nova, porque aqui ele nunca viu isso. Aqui. Pode ter visto até no outro planeta, mas isso não interessa. O que interessa é que ele está aqui trabalhando aqui, ele tem que saber das coisas aqui. O distrito dele, a paróquia dele, o bairro dele, o governo dele é esse aqui. Independente se ele está com CIEX ou com SIM? Não. É independente dele ser consciente do jeito que ele está lá para entender, gente. Então, é isso que eu estou chamando a atenção para vocês. Professor. Que eu vi alguma coisa nesse sentido, fiz aquele ponto de interrogação para o numerador e ele me clareou isso. E eu me senti muito bem, porque isso mostra que o serviço está em andamento. Professor, no B. Aqui. Você já sabe, por exemplo, quais as ideias novas que eles estão tendo a partir da visão dessa experiência nossa? Não, uma coisinha ou outra, mas ainda não tem segurança para isso, não. Precisa de corporificar o corpus. Sabe o corpus de ideia dessa história? Agora veja, se isso é novo até para eles, pensa bem para mim, para você, para nós todos. É demais. Agora o processo é ver o quê? Agora, eu estou muito de olho nas coisas todas quando eu chego aqui ou quando eles me acompanham lá em casa. Esse povo, esses adventícios, esses estudantes do externato. Vocês são do internato, esse povo é do externato. Então, eu estou de olho nesse povo do externato, que ele sempre vem com coisas novas. Porque provavelmente alguma coisa diferente do curso intermissivo vai acontecer. Eles vão mudar alguma coisa, adaptar. Não, eles vão ter que se adaptar a isso tudo. E outra coisa, tudo indica, o enumerador já teve também essa ideia, igual eu, que a Interlúdio vai regrar os campos do curso intermissivo. Vai regrar. Esses é de propósito. Do jeito que aqui está regrando os campos da conscienciologia. Por exemplo, nós influímos na Intercampo, influímos lá no Rio, influímos lá na IAC. Entende? É a mesma coisa. Você acha que, da mesma forma que eles vêm aqui, pode ter eles acompanhando a gente em algumas TENEPs aqui dos cognitivos? Não, eles acompanham vários com calma, para ajudar até todo mundo. Agora, às vezes tem um grupo, 2, 3, etc., que acompanham determinada pessoa. Eu já vi isso. Uma outra coisa. Teve um dia
que eu saí aqui e tive que, logo em seguida, ir para um determinado lugar para atender uma pessoa. A hora que eu cheguei lá, eles me receberam na entrada da coisa. Você sabe o que eu estou falando? Aquele dia que eu saí para nós irmos ao hospital. Você não lembra que eu cheguei e disse, olha, à frente desse hospital, lá tinha uma dessas concierges, tinha um grupo lá me esperando. Eu sabia que a gente ia lá para ver. Interessante. Aí eu falei assim, ó, vê se ajuda a gente. Vamos ajudar lá essa pessoa que eu vou atender. Eles foram lá dentro. Entendi. Não lembra que eu falei para você? Foi no corredor, exatamente. Foi, entendi. Agora eu lembrei. Vocês não lembram disso? Lembro. Que eu saí daqui e fui ver uma pessoa imediatamente no hospital. Para pinçar a pessoa de lá, né? Dar um jeito. E parece que deu certo, né? Deu certo, não voltou mais a pessoa, não internou mais. Ainda não chegou no resultado, ainda não, né? Já? Quer dizer que o Arthur já nasceu. Acho que sim. É Arthur. English. Agora, eu saí daqui para ver um caso. Eles estavam aí, na hora que me falaram do caso, não, isso aí a gente tem que ir lá ver, tem que mexer com energia imediatamente, vamos limpar isso aí. Então eu cheguei lá, trabalhei com energia, dentro do processo. Ela no hospital, grávida, aquele negócio todo. Então, na hora que nós fomos chegando na entrada do hospital, eu vi esse povo, falei assim, ó, eles vieram mais rápido, porque taquitimia, os filhos da mãe têm gasolina azul, anda rápido. Valdo, aqui atrás. Duas perguntas, uma relacionada a esse caso. Essas concierges que estavam lá especificamente têm relação com o ressomante? Você lembra que eu fiz uma observação na hora? Eu quero saber. Eu falei o que era. Eu falei alguma coisa lá. Eu sei. Porque tinha relação com a gente. Então, com o ambiente, o hospital, o processo do renascimento. Isso. Vocês têm que lembrar o seguinte, esse povo todo está interessado nisso, porque possivelmente nessa intervenção deles é a primeira que eles vão ter muita ideia do processo de renascer. Mais lucidamente. Com muito mais lucidez. Agora, Valdo, eu queria... Aquilo ali, então, é de amplo interesse. Aí eu virei para mim e comecei a pensar, falei assim, uma hora eu vou falar com o enumerador, por que ele sugeriu eu vir aqui? Não foi só por causa da criança, não foi só por causa do Arthur. Mas você lembra que eu falei, eu quero seguir esse menino, quero saber o que acontece com ele. Sim, você estava ali por ele. Porque esse menino, é preciso a gente ver daqui a uns anos, se ele é desse povo. Isso. Tudo indica que seja. Vocês estão entendendo a elaboração do processo? Estuda, faz quanto tempo que eu estive lá? Isso faz mais de mês, não é? Faz mais de mês. Pois é. Mas eu lembro que você passou no corredor, você comentou comigo assim, eu já tive projetado aqui várias vezes. Pois é, mas eu tive com eles. Nós já fomos a vários hospitais com esse povo. Mas não foi só hospital, não. Já tive em outros lugares aí muito mais sério com eles. Mas lá eu estive. Agora, o que é engraçado é o seguinte, possivelmente aqueles estavam comigo fora, mas é que eu não cheguei a identificar que eu estava muito envolvido com o assunto, com a energia e tal. Agora só para terminar aqui, existem alguns temas, algumas verpons, que são mais atraentes para nós, com o SINS. Por exemplo, personalidade consecutiva. Para eles é a mesma coisa? Você acha que tem alguma causa, alguma coisa? Tudo isso que a turma está fazendo, aquele negócio aqui da sexta-feira, sim, tá tem assim deles, de olho. Entendi. Identidade extra, essas coisas. FEP. Olha, teve dia na sexta-feira aqui que tinha 3 pessoas comigo. Entende? Tinha mais gente do que aqui. Do que nas tertúlias. Fisicamente. Por que eu estou interessado nisso? E eu já falei que nisso aí eu não sou bom. A pior coisa minha, onde eu sou mais fraco, é para responder essas perguntas de vocês. E cada dia 25 de uma vez. O negócio não é fácil. Agora aqui, o senhor poderia me dizer algo sobre essas figuras enormes, complexas, desenhadas em plena noite, sem testemunhas, geralmente nos campos de trigo e de cevada na Europa, principalmente no verão? Sua origem seria extraterrestre? Olha, isso aí tem de tudo. O povo está estudando isso, mas até agora eu não vi nada consistente. Porque muitas dessas coisas podem ser feitas fisicamente. E tem muita coisa fajuta, então é preciso de ver. Logo que cheguei ao Rio de Janeiro, hoje pela manhã, vindo do primeiro congresso intermissivista, fui conhecer o teleférico recém-inaugurado na favela do Alemão.
Percorri todo o itinerário, todas as estações e recebi um impacto energético muito homeostático. O óleo pensando melhorou mesmo. Houve uma grande reurbanização. Qual seria a verpom prioritária que poderia ser um instrumento de manutenção e ampliação desse processo tão homeostático? Não, isso aí já vem de muito tempo. Esse processo já foi falado, eu mesmo dei muita força, falei muito nisso há muitos anos, na época do Brizola. Quer dizer, eu fazia no Morro do Cantagalo, em primeiro lugar, que era juntinho lá perto dos meus apartamentos. Então eu segui isso tudo, estive lá vendo, lá no Hotel Panorama, aquele que não acabou, aquele negócio todo. E isso aí é daquela época. Quantos anos faz isso? Agora que eles conseguiram fazer alguma coisa. Isso é plano, ó. Estou acima do peso com obesidade tipo 2. Fui endocrinologista e me disse que a obesidade é um problema crônico e que o uso de remédio deve ser para a vida toda. Falou também que a cirurgia de redução do estômago é indicada para mim. Gostaria de saber sua opinião sobre esses assuntos, visto que tenho sobrepeso desde a infância. Tenho tentado várias técnicas para emagrecer. Nutricionista, acupuntura, remédios. Como demais em momentos de ansiedade. Olha, a primeira coisa na minha terra é um negócio que a gente fala aqui no rosto. O negócio do estômago, antes de mais nada, é o rosto. Chama vergonha na cara. Uma coisa que eu te digo que pode ser a base do seu processo você melhorar, seja o que for que você vai usar, é o seguinte: saia da mesa com fome. Em qualquer refeição. Isso vai te ajudar. Saia da mesa com fome, uma pequena fome. Você ainda dava para comer mais. Nunca saia totalmente satisfeito. Isso aí vai ajudar você. É uma saída. Agora, esse negócio de fazer redução de estômago, isso aí tem que examinar com calma. Isso é um problema. Cada pessoa é de um jeito. Tem que pensar muito isso. Não pode ser assim, não. Que às vezes o negócio, em vez de ajudar, piora depois. É preciso examinar com calma. É bom estudar isso bastante. Escutar mais de uma opinião, às vezes ajuda muito. Pensa nisso. Gente, então eu agradeço muito a vocês, todo esse debate de hoje, e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 97 assinaturas no livro de presença, 43 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 51 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos os seguintes recados: Paula, Festival de Inverno; Flávio, palestra CIP; Viviane, curso Teoria e Prática de Inversão Existencial; Marta, curso APEX; Roberto, Fórum para Políticas de Saúde; Anália, Heterocrítica. E antes, Eliane vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Atenção todos os amigos da enciclopédia que estão com as suas assinaturas vencidas. Quem renovar a sua assinatura ao longo dessa semana até o dia 30 de julho vai concorrer a uma vaga no curso 40 Manobras. Olha, não é muita gente, tem grande chance de ganhar. Então todos que renovaram a sua assinatura em julho estarão concorrendo a este curso. E também há um livro onde a religião termina. Também, amigos novos, adesões novas, no mês de julho também estarão concorrendo a esse excelente curso. No dia 31 de julho, tem o sorteio mensal para todos os amigos, onde também vai ser sorteada mais uma vaga para o curso 40 Manobras em setembro agora. Um ECPU1, que é uma doação do IPC, e um livro também do professor Marcelo da Luz, Onde a Religião Termina. Então, vamos lá, pessoal, vamos renovar a assinatura ou fazer a adesão ao programa Amigos. Obrigada. Boa tarde. Queria convidar todos novamente para participar do Festival de Inverno, que começa hoje. Então, hoje nós já temos oficinas de desenho e vamos ter oficinas de dança do ventre a partir das 7 horas. Quem quiser já fazer a inscrição, a gente vai estar ali no hall daqui do tertuliário para fazer a inscrição, custa R$5. Né? A programação de sábado, a gente queria chamar a atenção de que ela foi alterada, né? E a gente vai estar enviando, vai estar apresentando essa alteração, né? Que a última atração do sábado não vai mais ter,
Vai ser só até o show de talentos. Então, queria convidar a todos novamente. Quem quiser saber informações das outras oficinas que vão acontecer até quinta-feira, a gente vai estar lá para passar informações e fazer as inscrições nas oficinas que têm vagas limitadas. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da CIP, eu gostaria de fazer 2 convites. O primeiro, para aqueles que estão aqui em Foz do Iguaçu, nós vamos ter na quarta-feira, depois de amanhã, uma palestra gratuita no Shopping Cataratas, Shopping JL Cataratas. O tema é Saúde e Bioenergias. Essa já é a terceira de uma série, a quarta de uma série de palestras que a CIP está promovendo no shopping, todas as quartas-feiras, às 19 horas, e essa quarta o professor será eu. Agora, as palestras, a última meia hora, tem trabalho prático com bioenergias. Vale a pena, venham todos, elas estão bombando, tragam seus amigos e parentes e familiares. O segundo aviso é o curso 40 Manobras Energéticas, que esse curso vai ocorrer dos dias 22 a 25 de setembro. Inscrições aqui no CAEC, telefone de contato 45, é o DDD, 3525-2652. 45-3525-2652. Obrigado. Olá, pessoal. A Sinvex estará realizando no Rio de Janeiro o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial nos dias 20 e 21 de agosto. O curso vai ser realizado na Universidade da Cidade, na sede de Ipanema. Maiores informações no e-mail riodejaneiro@asinvex.org. Repetindo, riodejaneiro@asinvex.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para o curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso vai ser ministrado em 2 modalidades. A primeira é online. Então, quem estiver em qualquer parte do mundo poderá assistir esse curso pelo site www.apexinternacional.org. Esse curso terá início no dia 1º de agosto e vai até o dia 5 de setembro. E a segunda modalidade é o curso presencial aqui em Foz do Iguaçu, no dia 14 de agosto, num domingo, das 8h30 até as 18 horas, com intervalo para o almoço. Informações, telefone 45-3525-2652. Repetindo o telefone, 45-3525-2652. Obrigada e até logo. Boa tarde, pessoal. Queria convidá-los, vocês que estão aqui no domingo, dia 31, a gente vai fazer a 4ª oficina lá na OEC, que é uma oficina para preparar para o Fórum de Saúde Holossomática, que vai ser em setembro. Nesse fórum, a gente vai discutir propostas para Cognópolis, para a melhoria do convivência, do ambiente, aspectos que melhorem a saúde na Cognópolis. Nós já fizemos reuniões com os médicos, com os psicólogos, com os profissionais da área de saúde, e nesse domingo é aberto a todo mundo. Então, quem não foi antes e quiser ir, nós vamos convidar o pessoal das ICs, dos condomínios, os arquitetos, porque existem várias ideias aí que as pessoas comentam, e nós vamos procurar desenvolver aqui na CCCI, aqui na Cognópolis, para melhorar, como criação de espaços para academia, atividade física, uma série de ideias que já foram levantadas, e nesse domingo, às 3 horas, lá na OIC, vai ser aberto a toda a comunidade. Quem quiser participar, dar ideias, porque a partir desse fórum, que vai ser em setembro, no próximo Conselho dos 500, nós vamos fazer, então, uma formalização dessa agenda de saúde holossomática para a CCCI. Tá certo? Então, domingo, dia 31, às 15 horas. Boa tarde. Dentro do Holo PNCN Mental Somático, gostaria de convidar vocês para o curso Heterocrítica de Obra Útil. Tá? Esse curso vai ocorrer em São Paulo no dia 12, 13 e 14 de agosto, daqui 2 semanas e meia. Né? E é um dos principais cursos da Conscienciologia que trabalha os atributos do Mental Soma. Né? Então ele é bem útil, vai apresentar as técnicas e métodos de leitura crítica, né? Análise crítica da literatura atual. Tá bom? Estão todos convidados. Mais informações com a Isilda, em São Paulo, do IPC em São Paulo. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Escolha do Rumo Evolutivo, especialidade Evoluciologia. Autora Maria Cristina Nieves. Obrigada e boa tarde a todos.
Alô, alô? Alô, alô?